Live começando aqui no Yogalaya, mais uma live especial de segunda, e a gente está fazendo agora nesse mês de julho um especial sobre o Yoga Sutra de Patanjali, né? Eu estou chamando de mês especial do Mapa da Mente, porque Mapa da Mente dentro da minha escola é o curso que eu ensino o Yoga Sutra de Patanjali, tá? Que para mim ele é como se fosse um mapa de como a mente funciona, né? E a gente, na semana passada, a gente falou sobre o primeiro capítulo, e eu, em 4 semanas, vou falar sobre 4 capítulos, né? O Yoga Sutra, para quem não conhece, é considerado o texto clássico do yoga, o que não quer dizer que ele é o melhor texto, ou pior, né? Não tem nada sobre bom ou ruim nesse sentido, mas ele marca um período histórico, né? O período clássico do yoga. E ele é um livro muito importante para a cultura do yoga, e é o livro que mudou minha vida, que marca a minha vida, que guia a minha vida também. E é um texto muito interessante que explica o funcionamento da mente pela perspectiva do yoga. Na aula passada, a gente falou sobre o primeiro capítulo, Samadhipada, que eu chamei do caminho para a essência, né? Os passos para a essência, que é o capítulo em que Patanjali explica basicamente o que é o yoga, o que vai ser esse estudo, o que é esse caminho que a gente está seguindo, né? E o segundo capítulo, eu falei ontem quando eu estava divulgando essa live, né? Eu falei que é o capítulo que é mais pra gente mesmo, porque é o capítulo da prática. É o capítulo de como se coloca todo esse conhecimento, como se coloca o yoga em prática, né? Então, é uma forma muito interessante da gente olhar para a realidade, né? Então, muito mais do que ser um texto que fala sobre técnica, porque não é disso que ele fala, né? Ele é um texto que explica pra gente, de uma maneira muito incrível, de uma maneira muito linda, como que eu consigo apaziguar aquelas coisas que me fazem sofrer, que me tiram a clareza, e a partir desse apaziguamento do sofrimento, eu consigo olhar para a vida do jeito que ela é. E aí eu consigo ver de maneira mais clara o que é verdade, né? Eu estava inclusive conversando ontem com um amigo meu, que está passando por um processo de separação delicado e tal. E é impressionante como a gente tem uma diferença muito grande entre o que a gente quer, o que a gente vê e o que a mente fica trazendo e aquilo que é, né? Tem umas vezes eu quero uma coisa, eu olho porque eu quero, e quando eu olho porque eu quero, eu deixo olhar para aquilo que tá, para aquilo que é, né? E esse capítulo do Yoga Sutra, ele fala bastante disso, tá? Esse capítulo é o Sadhana Pada. Sadhana, essa palavra sadhana, golinho só, como vocês podem ver eu estou bem rouco, né? Essa palavra sadhana, ela é dividida, a etimologia dessa palavra vem de 2 radicais, né? Sat e dhanam, né? Muitas vezes a palavra sadhana ela é traduzida como prática, ou prática espiritual, ou prática do yoga, né? Mas é muito interessante que quando a gente entende a etimologia dela, para mim mudou tudo, né? Porque sadhana, sat, significa a verdade, né? A verdade maior, não a verdade que eu quero, que eu acredito, né? Mas aquilo que de fato é. E dhanam, né? Esse radical dha, ele significa algo que eu sustento, que eu aperto, que eu mantenho perto, que eu seguro, né? Então sadhana é você segurar perto de você a verdade mesmo, aquela verdade que não é a verdade que eu quero que seja, não é aquilo que eu acredito, é eu conseguir segurar aquilo que é. Esse é o objetivo do yoga, não é necessariamente chegar onde eu tô afim, sacou? É eu entender aquilo que é. E quando Patanjali começa, né, o primeiro sutra desse capítulo, ele fala, olha, para você botar o yoga em prática, ele chama isso de Kriya Yoga, que não é o método Kriya Yoga, não é a abordagem de técnicas numa sequência específica que alguns mestres como o Lahiri Mahashaya, a galera do Babaji chama, né, que eles chamam isso de Kriya Yoga também, que são algumas técnicas, não estou falando de maneira nenhuma mal disso, tá? Mas o Kriya Yoga do Lahiri Mahashaya, e que vem do Paramahansa Yogananda também e tudo mais, que vem do Babaji, né? É diferente disso aqui que Patanjali está falando. Patanjali está falando de fato de como é que a gente bota o yoga nas nossas atividades, no dia a dia. E ele fala que são 3 coisas. Você tem que fazer o melhor que você pode, né?
Então, para você botar o yoga em prática, não é você fazer uma prática de asana, faz o melhor que você pode, agora. Não é faz o melhor que você gostaria que a melhor pessoa do mundo fizesse, não. Você vai fazer agora o melhor que você pode, com as ferramentas que você tem na condição que você está. Ou seja, não é esperar eu estar perfeito. Agora qual é a melhor atitude que você pode fazer. Não para você. Isso que é muito lindo. Não é a melhor atitude para você. É a melhor atitude para o momento. Você tem que conseguir olhar para o momento, entender o que esse momento está pedindo e você faz o melhor que você pode para beneficiar o momento. Para que esse momento seja o mais virtuoso possível, né? E para isso, muitas vezes, envolve você colocar aquilo que você quer de lado. E aí já começa a bagunçar, né? Porque na verdade a gente às vezes quer fazer o que a gente está afim. E o yoga não é sobre você fazer o que está afim. É sobre você fazer aquilo que é adequado, aquilo que o momento está pedindo, aquilo que cabe, né? Eu sempre dou esse exemplo, aquele brinquedinho de criança que tem o quadrado, que tem a bola, tem o triângulo e tem a estrela. E às vezes a criança adora a estrela e ela fica querendo enfiar a estrela dentro do quadrado, né? Ou dentro do triângulo ou dentro da bola. E é isso que a gente faz, tá? Se você olhar com honestidade para a sua vida, lembra, hoje a live de hoje é sobre o caminho da verdade. Você fica o tempo inteiro tentando enfiar a estrela, porque você gosta da estrela, acha a estrela bonitinha, você tenta enfiar a estrela no quadrado, sendo que o momento está pedindo quadrado. O yoga não é sobre você fazer posturas bonitas. Yoga é você conseguir entender, caramba, nesse momento está pedindo quadrado. Você vai lá e bota o quadrado. Por mais que você não goste tanto do quadrado, mas você reconhece que é isso que precisa ser feito. O yoga começa assim, é a primeira coisa que ele fala. Então você bota o quadrado no quadrado, beleza? Depois disso, lembra que eu falei que são 3 coisas. A primeira é, faz o melhor que você pode com as ferramentas que você tem na condição que você está. Depois disso, se estuda, olha para o que você fez e pensa, pô, pode crer, aquilo que eu fiz deu esse resultado, eu acho que eu poderia ter feito melhor, sem se julgar. Ele não está falando se julga, ele está falando estuda, se estuda. E se estudar é olhar para trás, é ver o que você fez, é refletir, mas também é estudar mais sobre você, né? Então, por exemplo, essa live aqui, né? Você que está assistindo essa live, você está estudando sobre você. O que eu estou falando aqui é um texto que explica o funcionamento de você, de eu, né? Então, quando a gente estuda coisas que trazem um conhecimento sobre o comportamento humano, é um tipo de autoestudo também, de swadhyaya, né? Mas também quando eu olho para as minhas ações e reflito sobre elas e penso que eu poderia ter feito melhor, também é. Beleza? Então, faz o melhor que você pode e se estuda no processo, para você continuar se aprimorando. E a terceira coisa que ele fala é Ishvara Pranidhana, que é um conceito muito amplo, não vou entrar muito nele, ele vai aparecer de novo nesse capítulo lá na frente, mas aqui ele está querendo dizer no sentido de entrega o resultado. Entrega o resultado. Você não deveria estar fazendo as coisas pelo resultado. Porque às vezes você pensa, pô, mas eu queria tanto que fosse estrela, eu quero que a estrela ganhe vida. E por isso, se eu ficar querendo que a estrela seja a predominante, a estrela ganhe vida, eu vou talvez ficar forçando estrela no quadrado. Eu tenho que entender que o momento pede quadrado, eu boto o quadrado dentro do quadrado. Independente se eu quero estrela, independente do resultado que isso vai dar. Porque o resultado, muitas vezes não, eu diria que 100% das vezes, o resultado não depende só da sua ação. O resultado depende de uma trama muito complexa de acontecimentos que faz com que as coisas aconteçam. Então, esse segundo capítulo do Yoga Sutra, ele começa a dizer como é que deve ser a sua ação. A sua ação deve ser uma ação que é baseada no entendimento sobre o que a realidade pede, e você vai lá e faz. Você se estuda nesse processo e você esquece o resultado. Não é sobre o resultado, é sobre a ação. Começa assim. E aí depois ele fala, se você quer achar a essência disso, se você quer entender a essência disso tudo, você tem que começar a diminuir os kleshas. Kleshas são as causas de sofrimento. Ou seja, olha que interessante isso. Se você quer começar a agir de maneira adequada,
se você quer começar a ter a habilidade de olhar para a realidade e entender se é quadrado, bola, triângulo, estrela, para ter a habilidade de pegar o quadrado e colocar no quadrado, estrela colocar na estrela, triângulo no triângulo e bola na bola, você tem que diminuir o seu sofrimento. Porque o sofrimento, o que a gente chama de klesha dentro do yoga, né, ele não deixa você olhar para a realidade com essa clareza. E o que é o sofrimento? Né? Patanjali fala que o sofrimento ele tem 5 causas. E dentro dessas 5 causas, uma delas é a causa de todas as outras. Né? Então ele fala que avidya, que é a má compreensão da realidade, uma confusão na forma de olhar para a realidade, é a causa de todo o sofrimento. Né? A forma que eu gosto de explicar isso é a partir da diferença do que é eu e do que é meu. Né? Então qual é essa má compreensão da realidade, essa ignorância ao olhar para a realidade, né? Essa ausência de conhecimento sobre o que é a realidade? É eu confundir o que é eu com o que é meu. O que eu quero dizer com isso? Tudo o que eu chamo de meu é meu, portanto não é eu. Né? Porque se algo é meu, se essa xícara aqui é minha, tem o eu que tem a xícara, certo? Então, o meu corpo não é eu. Se eu começo a confundir achando que o meu corpo é eu tô confuso. Se eu acho que os meus pensamentos são eu tô confuso. Se eu acho que as minhas emoções e os meus sentimentos representam eu tô confuso. E Patanjali diz, isso é o que causa todo o sofrimento. Vou repetir. Essa confusão do que é eu com o que é meu é o que causa todo o sofrimento. Você acha que você é o seu corpo, portanto, quando o seu corpo envelhece, você sofre, porque você acha que você envelhece. Mas é o seu corpo que envelhece. Se você fica mais gorda, se você fica mais magra, se você fica mais doente, você acha que você está mais gorda, mais magra, mais doente, mas não é você, é o seu corpo. Se você pensa uma coisa, se a sua mente está agitada, se a sua mente está preguiçosa, se a sua mente está depressiva, você pensa, eu estou muito agitada, eu estou muito depressiva, eu estou muito preguiçosa, mas não é você, é a sua mente. Se as suas emoções estão muito confusas, muito apertadas, você pensa, a minha vida está horrível, então eu não mereço viver. A gente confunde essas coisas. Essa confusão é a causa de todo o sofrimento. Diz aqui nos comentários se você não se identifica com isso. Se toda hora você não confunde, você olha no espelho e fala, caramba, eu estou ficando velha. É o seu corpo que está ficando velho, porque é isso que ele faz mesmo. O corpo ficar velho é um sinônimo de que está dando certo, né? O projeto da vida. E a gente se confunde, aí você acha que você está ficando velho, mas é o seu corpo. Isso gera todo o sofrimento humano, segundo Patanjali. E essa confusão, ela desencadeia uma outra causa de sofrimento, que é quando você começa a se identificar com as coisas. Né? Então, por acaso, né, eu aqui estou no papel de professor. Estou dando aqui uma aula como professor. E aí eu começo a acreditar que eu sou professor. Sendo que professor não é algo que eu sou. Professor é um papel que eu exerço. E aí daqui a pouco, hoje, por exemplo, eu estou na casa do meu pai. Daqui a pouco meu pai vai aparecer aqui. E eu vou pensar, eu sou filho. Sendo que filho não é algo que eu sou. É um papel que eu exerço. Quando eu estou com meu pai. Quando eu estou com meu amigo, eu não sou mais filho. Eu sou amigo. E aí quando eu estou com meu amigo, eu acho que eu sou o amigo, mas eu não sou o amigo. Naquela condição, eu visto eu visto o personagem do amigo, né? E a gente se confunde a ponto de chegar para os outros e falar assim, me aceita do jeito que eu sou, porque eu sou assim mesmo, eu sou tudo isso aí. Sendo que, pela perspectiva do yoga, não, você não é nada disso. Todas essas são coisas que você tem, né? Você tem esses papéis, você pode exercer esses papéis, mas você não é nada disso. Não se confunda, não se identifique com isso, com brasileiro, carioca, com Caio, com o filho da Ana e do Cadu. Isso tudo são papéis que eu exerço dependendo da situação. Aí a Cleide pergunta,
O que sou eu na realidade? Essa é a grande pergunta, né? Essa é uma das grandes perguntas do yoga, né? Mas pela perspectiva do yoga, o eu é aquilo que observa essas coisas. Tem uma camada lá dentro de você, atrás de todas essas, que consegue observar os seus pensamentos, que consegue observar as suas emoções, que consegue pensar, caraca, olha lá, minha mente está muito agitada. Caramba, olha lá, o meu corpo está envelhecendo. Caramba, olha lá, agora eu estou sendo professor, mas daqui a pouco eu vou ser filho quando meu pai acordar e eu estiver trocando ideia com ele. E quando eu for encontrar um amigo meu na praia hoje, porque eu vou, né, eu vou estar sendo amigo. Eu não sou nada dessas coisas. Eu observo essas coisas se manifestando. O eu, ele só observa, pela perspectiva do yoga, tá? A gente falou isso um pouquinho na live passada, e esse é o nosso grande campo de estudo aqui. Não é fácil entender, beleza? Mas eu falei, da primeira causa do sofrimento é a confusão do eu com o meu. A segunda causa é quando a gente se identifica com esses papéis, a gente se identifica com as coisas, né? A gente se identifica com esse troço aqui, pô. A gente se identifica com o celular a ponto de que se eu esqueço meu celular em casa, parece que falta uma parte de mim. Ou quando eu me separo da minha companheira, né? Parece que falta uma parte de mim. Porque a gente se identifica com o papel de namorado, de namorada, de esposo, de esposa, de mãe, de filha, de pai, né? Tá fazendo sentido? Diz aqui nos comentários. E qualquer dúvida vocês podem mandar, tá? Mas ao mesmo tempo eu vou ter que sair falando aqui, porque eu tenho um capítulo inteiro para falar em 1 hora. Terceira causa de sofrimento, essa é a que mais pega. Foi mal, já estou avisando, foi mal, mas essa pega. A terceira causa de sofrimento é o apego, mas o apego para nós aqui no yoga também é o desejo. Ou seja, quero ter mais dinheiro. Isso é um desejo. Quero fazer uma viagem para o Atacama. Isso é um desejo. Quero ir para a Bahia no Réveillon. Isso é um desejo. Segundo Patanjali, isso é uma causa de sofrimento. Por quê? Porque se eu agora estou desejando ir para a Bahia no Réveillon, falando qualquer coisa aqui, tá? Vamos dizer que agora eu quero ir para a Bahia no Réveillon. Eu querer ir para a Bahia no Réveillon vai fazer com que eu olhe para a realidade e não entenda o que a realidade está pedindo. Porque às vezes a realidade está pedindo quadrado e eu estou querendo enfiar a Bahia no Réveillon nesse quadrado. Sendo que agora a realidade está me pedindo alguma coisa. E se eu estou pensando no que eu quero, eu deixo de olhar para o que precisa ser olhado. Eu deixo de olhar para aquilo que precisa ser feito e, portanto, eu deixo de fazer aquilo que precisa ser feito para o momento, para o agora, e eu começo a fazer alguma coisa para algo que eu quero. Eu sei que a sociedade hoje em dia te vende que isso é vida. Eu sei que hoje em dia o sistema vende que o certo é você correr atrás dos seus sonhos e dos seus desejos. Eu sei, porém não é isso que o yoga propõe. O yoga propõe um outro olhar para a realidade, que não é sobre você correr atrás dos seus sonhos e dos seus desejos, é você fazer o que tem que ser feito. É isso que o yoga propõe. E aí você vai falar, Caio, mas aí eu não vou poder ir para a Bahia? Não é que você não vai poder ir para a Bahia. Pode ser que tenha um momento que caiba você fazer os seus planos para o Réveillon e você escolher a Bahia. Porém, se você, numa hora nada a ver, está desejando Bahia, ou melhor, vamos dizer, café da manhã, tá aqui, aí você está desejando brownie. Aí você deseja brownie, pô, porque eu quero muito um brownie, brownie é aquela coisa gostosa, amo brownie. Tá bom, mas você vai tomar um café da manhã, o seu café da manhã vai ser brownie? Ah, pô, é porque eu quero muito brownie. Tô dando exemplos só pra gente entender, né? O desejo, ele tira a visão daquilo que tem que ser feito, tá? O yoga, eu vou falar como é que ele deveria agir, baseado em quê, tá? Mas não é baseado no desejo, não é baseado no corra atrás dos seus sonhos, esse plano neoliberal aí que te vendem. Foi mal, mas o yoga não fala disso, ele fala o oposto disso. Se você está dentro do yoga querendo correr atrás dos seus sonhos, tem um equívoco aí. Beleza? Quarta causa do sofrimento, que é meio que o outro lado da mesma moeda. Enquanto o raga, que é o desejo, o apego, é essa causa de sofrimento que você quer algo, doesha, que é outra causa de sofrimento, a quarta causa de sofrimento é quando você não quer algo. Quando você fica, não, isso não.
Tipo, tem que lavar louça agora. Acabei de tomar café da manhã, tenho que lavar louça. Porra, mas não quero lavar louça. Não quero. Lavar louça é um troço que eu acho chato, eu acho ruim. Ou tenho que ter uma conversa importante hoje. Cara, mas, porra, não quero ter essa conversa. Caraca, o meu trabalho, eu tenho que sair desse trabalho. Porra, mas ter aquela conversa com o meu chefe, puta, isso não quero. Não quero. Essa aversão, essa repulsa. Ou, hoje tem berinjela, não gosto de berinjela. Sendo que você não provou a berinjela, porque a berinjela de hoje é outra berinjela, o seu paladar mudou, a pessoa que fez a berinjela mudou, a não ser que você está comendo a mesma berinjela que você comeu ontem, beleza. Aí não é uma aversão, né? Aí é um reconhecimento. Mas se você está num restaurante que você nunca foi, tem um prato lá que você nunca comeu, e você fala, não gosto disso, você não sabe, porra. Assume que você não sabe. Você pode falar, não estou a fim de pedir isso, mas falar que não gosta é errado, é um equívoco, é uma má compreensão da realidade. E isso vai te fazer sofrer. Por que vai te fazer sofrer? Porque às vezes, quando você está nesse não quero, não gosto, repulsa, você às vezes deixa de fazer aquilo que precisa ser feito. Tudo isso não é sobre uma moral ética. Tudo isso é porque isso atrapalha você olhar para a realidade e entender o que precisa ser feito. Porque o yoga é o quê? É você fazer o que precisa ser feito, não o que você está afim. Tá fazendo sentido? Tá claro? E última causa de sofrimento de todas, lembrando que causa de sofrimentos aqui é no sentido de isso vai tirar a clareza. Isso vai tirar a sua clareza. E por causa dessa falta de clareza você vai sofrer, né? E a última causa de sofrimento, então, é o medo da morte. O medo e o medo da morte. Quer dizer, o medo como consequência do medo da morte, né? Então percebe, várias vezes você deixa de fazer aquilo que precisa ser feito por causa de medo. Então, essas 5 causas de sofrimento, esses kleshas, são esses véus que vêm aqui e atrapalham a sua visão da realidade. Porque eles estão regendo a sua vida, você não consegue ver a realidade com clareza. E aí, todo o rolê, todo o sofrimento acaba acontecendo. Me diz se está fazendo sentido. Tá? E aí, Patanjali vai falar, beleza, Caio, você está me falando aqui um monte de coisa que você está dizendo que faz sofrer, eu me identifico com todas elas, e aí? Aí eu falo, seja bem-vindo à vida real. Sim, a gente está com essas coisas regendo a nossa vida inteira. A nossa vida é regida por coisas que fazem sofrer. E aí Patanjali começa falando, né, lá no Sutra 10. O que você faz com isso? E você começa, assim que você identifica que você está sendo regido por isso que a prática de yoga é uma prática que trabalha tanto a atenção, o foco, a mente presente, o agora, né? A mente focada no agora, porque quando a mente está focada no agora e ela percebe que você está agindo baseado numa dessas coisas, aí que a gente começa a atuar, entendeu? Então, primeira coisa que a gente faz dentro de uma aula de yoga é treinar você para estar atento agora. Percebe o que está acontecendo aí agora, né? E isso a gente vai traduzindo para a vida, E aí vai ter um dia que você vai estar lá no restaurante, vai abrir o cardápio, vai ver um monte de coisa que você quer. Vai ter um monte de coisa que você quer e vai ter alguma coisa que é quando você encaixa o quadrado no quadrado, quando é o que é a ação adequada, ajustada, aquela ação que é a ação correta, né? E aí você vai lá no restaurante, você começa a ver, caraca, tem esse monte de prato delicioso aqui, gostoso. E aí a ideia é que você reconheça isso. E você pensa, caramba, olha lá, eu tô escolhendo baseado no desejo e na aversão. Ou seja, tem um monte de coisa que eu quero e tem um monte de coisa que eu não quero. Mas qual é a que é adequada agora? Essa é a atitude do yogi. No restaurante, na fila do cinema, no pão, na prática de asana, na relação com a sua companheira, na relação com a sua família. Você tem que olhar e pensar, ok, tem um monte de desejo meu aqui, tem um monte de aversão, tô cheio de medo, tô cheio de confusão e de identificação. Como é que eu apaziguo essas coisas? Como é que eu diminuo essas coisas para que eu consiga, só depois que eu apaziguei, olhar para a realidade com clareza de novo? Exemplo clássico, se separou de um relacionamento, tá cheio de saudade, cheio de apego, vem aquele aperto, você tá com a mente muito
conturbada, você não sabe o que é correto. Você está cheio de desejo, cheio de apego àquela relação antiga, cheio de medo de ficar sozinho. E você começa a agir baseado nessas coisas. Aí vem aquele amigo e fala, brother, vamos acabar, vamos dar uma volta, vamos respirar um pouco, vamos trocar uma ideia. Aí você vai lá, troca uma ideia com um amigo, ouve uma música, vai no cinema, vai na praia, dá um mergulho no rio. Aí depois passa um tempo que você apaziguou esse sofrimento, aí você fala, porra, pode crer, brother. Tava com maior saudade aqui, maior aperto, queria até ligar pra ela, mas nem faz sentido. Não tem que ligar pra ela agora. Por quê? Porque a clareza vem quando você apazigua esse sofrimento. A clareza não vem durante o turbilhão de sofrimento, quando você está com apego, com medo, com identificação, com aversão. Só que a gente age assim, a gente é muito louco. A gente age assim. Quando você está com o turbilhão, é quando você quer agir. E Patanjali fala, quando você está com o turbilhão, para. Para e vai fazer qualquer coisa para apaziguar isso. Que é só quando você apazigua que você consegue olhar com um pouquinho mais de clareza para você tentar entender qual é a ação que cabe, que é justa. Justa no sentido de ajustada, não no sentido de justiça, tá? Tá fazendo sentido? Diz aqui, a Tainara falou assim, ó, faz muito sentido, esse mapa que os sutras demonstram me dão suporte para enfrentar as experiências novas que estão aparecendo na minha jornada. Oxe, muito sentido, que bom. Sentir paz na escolha diante das ofertas é um sinônimo de apaziguamento? Ótima pergunta, Renata. A RP Leite, a Renata, ela fez uma pergunta que é ótima, que é exatamente o próximo ponto que eu ia falar. Vou repetir a pergunta dela. Sentir paz na escolha diante das ofertas é um sinônimo de apaziguamento? Pode ser. A palavra que Patanjali fala não é paz, shanti, né? Shanti significa paz. Ele usa a palavra hlada. E hlada significa leveza, tá? Então, a sensação que Patanjali diz quando você faz uma escolha que representa a ação adequada é leveza. E a ação que ele diz, quer dizer, a sensação que ele diz que mostra que você agiu de maneira inadequada, ele chama de paritapa phala. Ou seja, paritapa é algo que fica voltando. Sabe quando você toma uma decisão e fala, pô, mas será que eu fiz o negócio correto? Eu acho que eu poderia ter tomado outra decisão, hein? Mas e se tal, tal? Aquele e se é um sentido que você já agiu baseado numa não clareza. Não estou falando que isso é para você achar ruim. Nada disso aqui que eu estou falando é sobre estar certo ou errado. É só para a gente entender que a gente age baseado em padrões e condicionamentos e sofrimento. E a gente quer agir baseado em clareza. Então é um processo, é um caminho. Bora ser tranquilo com o nosso processo, né? Mas quando ele fala que essa coisa que fica voltando está presente, é justamente os e se. Mas e se eu tivesse feito tal? E se eu tivesse falado daquela forma? Mas e se ela mudar? E se eu mudar? E se eu tivesse comprado outra coisa? E se eu tivesse comido outra coisa? Tudo isso é um sinônimo de que você agiu baseado em uma causa de sofrimento. Segundo Patanjali, isso não é segundo Caio, segundo Patanjali, tá? E o que é uma demonstração de que eu agi baseado numa clareza? É quando eu agi e depois da ação nada volta. É como se a ação acabasse depois da ação. Não traz uma marca, uma impressão que fica me lembrando e fica me puxando de volta para ela. É aquele exemplo que meu professor dá, né? Quando tem alguém andando na rua e cai um papel da pessoa, da pasta da pessoa, você pega aquele papel, entrega para a pessoa e segue. Você não fica pensando, Caí, que essa pessoa vai me agradecer porque eu fiz um serviço aqui ótimo e essa pessoa, pô, podia ter me agradecido mais, né? Se você faz isso e fica pensando nessas coisas, quer dizer que você está agindo ainda baseado em algum equívoco, né? Mas quando você simplesmente faz um troço e segue, a vida seguiu. Você não volta naquilo, não fica relembrando. Aí é um indício de que você agiu de maneira adequada. Faz sentido? Depois, né? Ele fala que isso é tão importante, por quê? Porque as coisas estão o tempo inteiro mudando, né? As coisas estão o tempo inteiro mudando. Tem 4 certezas na vida, né? Tem o que ele chama de as transformações. Tudo está o tempo inteiro mudando. Então,
Se eu quiser ficar focado no resultado, nas coisas que eu quero, no que eu pensei, no que eu sonhei, eu vou me frustrar, pô, porque elas vão mudar. Elas vão mudar. Não só elas vão mudar, como os meus desejos cada hora trazem uma coisa. Isso é a segunda verdade, né? Fora que tem coisas também que a gente tem condicionamentos, a gente tem uma história. Não dá pra gente esquecer que a gente tem uma história. E as nossas histórias trazem um monte de marcas, um monte de condicionamentos na gente, né? E não só isso, além dos meus condicionamentos que já estão aqui, o momento em volta, ele também me traz uma coisa, né? Ele também interfere. Eu não sou alheio ao que está acontecendo fora. A gente às vezes acha que a gente tem um livre arbítrio, né? Essa palavra na nossa cultura, numa cultura católica, é muito presente, né? Nós temos um livre arbítrio. Será que esse arbítrio... Eu não estou falando que a gente não tem arbítrio, mas será que ele é livre? Ele é livre de quê, pô? Ele é livre da sua história? As suas decisões, as coisas que você faz, as coisas que você fala, as coisas que você pensa, são livres da sua história? As coisas que você faz, as coisas que você fala, as coisas que você pensa, são livres do ambiente? Elas são livres de como que você está se sentindo naquele dia, por exemplo? Se está frio, se está calor? As suas escolhas são livres disso? Será? Não. Não são livres. Os nossos arbítrios não são livres. Os nossos arbítrios são condicionados, todos eles. As escolhas que a gente acha que são super livres, elas são absolutamente condicionadas pela cultura dentro da qual a gente está inserido, pela nossa história, pelos nossos sofrimentos, pelos nossos clichês, pelos nossos condicionamentos. Então para de achar que você está tomando as escolhas de maneira absolutamente livre. Lembra que as suas escolhas são condicionadas por tudo que você já viveu. Tudo que você já viveu está impresso aí. E está fazendo com que você haja dessa forma. Por isso, acolha, ao invés de julgar, ao invés de achar que está errado, né? E por causa disso também tem uma passagem desse capítulo, né? Que é perfeita, que para mim é das mais importantes de todas. Ele fala, Heyam Durkam Managatam, que quer dizer, o sofrimento que ainda não veio deve ser evitado. Escreve aí essa frase, escreve aí onde você está. Pega o celular, não pega o celular não, porque o celular está aqui. Pega um papel, tatua isso na testa, escreve no espelho, escreve no teto, em cima da sua cama. O sofrimento que ainda não veio deve ser evitado. Evita o que você sabe que dá para evitar em termos de sofrimento. Evita, porra. Já tem sofrimento demais. Evita o sofrimento que dá para ser evitado. Ele não está falando evita o sofrimento impossível. Ele está falando evita o sofrimento que pode ser evitado. O sofrimento que ainda não veio deve ser evitado. Eu estou repetindo para que isso marque aí. Tudo que dá para evitar, aquilo que você fala, pô, isso aqui é brabo, hein? Ah, mas eu vou fazer assim mesmo, vambora. Não, cara, não faz. Evita. Boa, a Monique falou essa frase, eu lembro dela todos os dias. Isso, Lília, o sofrimento que ainda não veio deve ser evitado. Isso é básico, a gente esquece disso, mas isso tem que escrever na alma, exatamente, isso aí, tem que escrever isso na alma, beleza? E aí depois, né, o Patanjali ele fala, cara, deve ser evitado porque na verdade... total. A Tayane falando, eu amo que ele é carioca e solta palavrão do nada. Porque palavrão pra gente aqui é tipo vírgula, né? Então, porra e tipo vírgula, foi mal. A complexidade da estrutura da vida, né? Isso ele vai trazer lá no verso 18. A vida tem uma complexidade tão grande que a gente não controla esse troço. É muito complexo, né? Ele vai passar o Sutra 18 e 19 ele falando sobre essa complexidade da vida, sobre o nível de aprofundamento que a gente pode ir nas experiências, né? E aí ele fala sobre o propósito da vida. Isso eu acho muito lindo também. Esse capítulo, ele talvez eu acho ele o mais lindo de todos. O quarto capítulo também é muito lindo, mas esse é especial. E aí ele fala qual é o propósito da vida pelo yoga. Sabe esse negócio que vocês ficam perguntando o tempo inteiro? Ah, mas o meu propósito da vida. Aí a galera entra numa viagem. Não, porque o meu propósito é ensinar yoga para o máximo de pessoas. O meu propósito é fazer bem e ser feliz, né? E Patanjali diz,
pela perspectiva do yoga, sabe qual é o propósito da vida? O artha, né? Qual é o propósito da vida? Ele fala bhoga e apavarga. Sutra 18, final do Sutra 18 ele fala bhoga apavarga artham, né? Ele fala, o propósito da vida é você ter as experiências e não se prender a elas. Ponto. Acabou. Não é você ser bem-sucedido, não é você ter uma família linda, é você ter as experiências. Vai ter as experiências e não se prende a elas. Porque essa vida é feita justamente de você ter as experiências, aprende com essa experiência e segue. Tem as experiências, aprende com as experiências e segue. Só que o que a gente faz? Eu tenho uma experiência, gosto dela e quero ficar repetindo ela, porque eu quero segurar ela. E o que Patanjali fala que é pra gente segurar? A verdade, não as experiências. As experiências a gente apavarga, a gente solta. A gente solta as experiências, a gente tem elas, vivencia as experiências de maneira completa, inteira, mas vai, segue. Para de se prender. Para de se prender. Aí a Pri, ela fala assim, ó. Nossa, sempre me perguntaram qual o meu propósito da vida. Eu nunca sei responder. Isso é perfeito. Ter as experiências sem se prender nelas. Exatamente. Isso está escrito. Está escrito há muito tempo já, né? E pela perspectiva do yoga, né? Do yoga clássico, do yoga de Patanjali, esse deveria ser o nosso propósito. Ter as experiências de maneira completa. Que é isso, né? Olha para a realidade. O que a realidade está pedindo? Ela está pedindo quadrado? Bota o quadrado no quadrado, vive o quadrado e aprende sobre o quadrado. Porque não tem bom ou ruim dentro de uma leitura clara da realidade. Tem só o que é. E quando você faz o que é, você vive, você tem aquela experiência. E como você fez o que é, já foi adequado, segue. Segue. Ao invés de ficar olhando para trás e falar, pô, eu queria aquilo de novo. Não, porque agora aquilo já foi. Você já fez. Para de querer repetir só porque você já fez. Vai para a próxima. O objetivo da vida é ter as experiências e se livrar delas. Quer dizer, não se livrar, mas você não ficar aprendendo elas, não ficar querendo repetir as experiências só porque você gostou delas. Isso é apego. Apego a gente já falou, que é uma causa de sofrimento. Lili in Lisbon, te amo muito. Que delícia ver você aqui. Mas deu para entender um pouquinho desse rolê? E aí ele vai falar uma coisa. Soco na cara isso, né, Lili? É um soco na cara mesmo. Porque às vezes a gente fica num looping, esse looping experimental aí, eu te entendo. Bom, e aí ele fala um negócio que eu acho lindo. Ele fala, sabe qual é o problema? O problema do yoga é samyoga, né? Ele fala, o problema disso que a gente está estudando é porque a gente confunde tudo, a gente mistura. Sabe esse negócio que vocês gostam de falar pra caramba, e eu sei que vocês gostam, vocês vão assumir que gostam, que é, a galera fala, yoga é união de corpo, mente e espírito. Você já ouviu isso, eu tenho certeza que você já ouviu esse troço. Patanjali fala, esse é o problema. Esse é o problema. Vocês estão misturando as coisas, pô. Vocês estão misturando. Aí você fala, você acredita que yoga é união de corpo, mente e espírito, e aí você não sabe a diferença, o que é corpo, o que é mente, o que é espírito. Aí quando vem um impulso seu, que às vezes é um impulso do corpo, você acha que esse impulso é do seu espírito. Aí você acha que às vezes o seu espírito que é brownie. Porra, é o seu corpo, ou a sua mente. A gente tem que aprender a separar essas coisas. A gente tem que aprender a ter discernimento. Então o objetivo do yoga não é juntar tudo é uma coisa só, somos todos um, tudo maravilha, tudo ótimo. Porque aí você está se confundindo, porra. Você pode até chegar nesse ponto. Você pode até lá na frente, depois com uma outra clareza, com uma outra qualidade mental e entendimento sobre a realidade, entender a unidade das coisas. Mas nesse momento que, pô, a gente está aqui, vocês estão no Instagram, galera, eu também. Você acha que você no Instagram está entendendo a unidade das coisas? Mesmo? Fala, seja honesto aqui comigo. Você acha que você que está no Instagram, você vai no banheiro fazer cocô e fica no Instagram? Eu faço isso, né? Você acha que você está entendendo a unidade do mundo? Não tá, cara. Então a gente tem que primeiro, nesse momento, aprender a separar as coisas. O que é um impulso da mente, o que é um impulso do corpo e o que de fato é a verdade do jeito que é. A gente tem que aprender a separar essas coisas. Separar. Beleza? Estamos entendendo? Isso não é segundo eu, isso é segundo o Yoga Sutra de Patanjali, tá lá, tá? Isso ele fala no Sutra 17, tá? Bom,
Podemos seguir? Eu sei que isso mexe, eu sei que isso bagunça, tá? Eu sei que vai tocar num pontinho que você fala, pô, mas eu acredito na não dualidade. Beleza que você acredita na não dualidade, no Advaita. Eu sei que você acredita na não dualidade, mas antes de você parar de... Porque uma coisa é o que a gente acredita, uma coisa é o que a gente pensa, né? Outra coisa é o que você sente. Eu acredito que você acha a não dualidade bonita, a não dualidade um sistema que faz sentido, que você sente, mas na maioria do seu dia você tem impulsos ali. A sua mente está falando um monte de coisa. Você tem que saber discernir essas coisas. Você tem que saber ter clareza. Você tem que saber, isso aqui é um impulso do corpo, isso é um impulso da mente, ou isso é de fato uma leitura clara da realidade. Isso tem que ser claro para você. E isso é discernir, é separar. Não é juntar tudo, como se tudo fosse igual. É muito bonito falar sobre a não dualidade, mas aí passa um rato na rua e você fala, ai que nojo. Porra, né? Seguimos, então? Aí ele fala então que o objetivo da nossa vida, né, o propósito da nossa vida é justamente fazendo esse discernimento. E ele fala que a pedagogia do yoga tem 7 passos. Não são os 8 membros. Percebe que até agora, desde a live passada, da semana passada, que eu falei o primeiro capítulo, tudo isso que eu falei do segundo capítulo, a gente não chegou nos 8 angas de Patanjali, que é o que a galera acha que é o texto principal, né? A gente nem chegou lá ainda, a gente vai chegar. Mas Patanjali fala que para você colocar o yoga em prática tem uma pedagogia, tem uma abordagem, um caminho pedagógico. Está no Sutra 27, né? Que é um caminho em 7 passos. E esse caminho em 7 passos começa com você... A primeira coisa que você faz é identifica o sintoma daquilo que você está sentindo. Então, por exemplo, caramba, estou com um aperto no peito. Ah, beleza, o sintoma é um aperto no peito, que eu dou o nome de apego. Mas o sintoma mesmo é um aperto no peito. Então, eu identifico o aperto no peito e pacifico o aperto no peito. Isso é o primeiro passo do Sutra 27, segundo a proposta de Patanjali. Depois que eu senti que eu tenho um aperto no peito e eu apaziguei esse aperto no peito, eu vou para o segundo passo, que é identifica a causa, no sentido de identifica qual klesha, qual daquelas 5 causas de sofrimento que está fazendo com que eu sinta esse sintoma. Então, é porque eu estou confundindo o eu com o meu? É porque eu estou me identificando com os personagens, com os papéis e com as coisas? É porque eu estou com apego ou desejo? É porque eu estou com aversão ou repulsa? É porque eu estou com medo? Eu tenho que identificar essas coisas. Depois eu penso, para onde eu quero ir? Antes de eu escolher o que fazer e de eu fazer, eu tenho que pensar, eu quero ir para onde? E não é nenhuma escolha isso deveria ser um reconhecimento, né? Eu reconheço que eu preciso de mais clareza. Normalmente é isso. Patanjali, inclusive, dá essa dica. Ele fala, olha, a gente deveria querer ir para um lugar de ter discernimento, de ter clareza, tá? Então você fala, beleza, então identifiquei o sintoma, pacifiquei o sintoma, identifiquei a causa, identifiquei que eu quero ir para um lugar de mais discernimento, mais clareza. E aí ele fala, o 4º passo seria, aqui sim, escolhe quais as ferramentas, quais os veículos que te tiram desse estado e te levam para onde você quer ir. Aqui, nesse 4º passo da pedagogia, é que entram os 8 angas. Os 8 angas, que são Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi, vou tentar falar deles aqui rápido. Esses 8 angas, eles entram aqui como uma ferramenta, o veículo que vai te tirar de um estado de não clareza e vai te levar para um lugar de clareza. Mas para isso, antes... eu tenho que apaziguar os meus sintomas, tenho que identificar a causa e identificar para onde eu quero ir. Para aí sim eu conseguir escolher de maneira adequada qual é a ferramenta que eu uso. Tá claro até aqui? Aí o Mauro fala assim, principalmente quando somos crianças, a gente sente muito e não sabe o que está acontecendo com a gente. Discernimento é desafiador, sem dúvida, né? Ainda mais porque quando a gente é criança, Marcos, os nossos pais ensinam a gente a querer explicar tudo. E quando a gente explica algo que é de sentir, a gente perde a experiência daquilo que é verdade e vai para um conceito. Eu falei isso na live passada, né? A diferença entre o explicar e o sentir. Às vezes a gente... eu dou sempre esse exemplo. Eu estava aqui com um cafezinho com leite vegetal.
Se eu sentir o cheiro desse café com leite vegetal, eu não consigo te explicar. Eu posso até tentar, mas não se compara com você chegar aqui e sentir o cheiro. Que tá muito bom, inclusive. Nossa, mas tá frio. Deu para entender? Então, a gente que foi ensinado a explicar tudo, a gente tem que explicar tudo, a gente perde aquilo que é a experiência e vai para o conceito, para a palavra. E a palavra não representa a experiência, ela representa uma ideia, né? Tá fazendo sentido? Espero que sim. Então vamos lá. Se eu identifiquei que eu quero ir para um lugar de clareza e agora está na hora de eu escolher as ferramentas, é nesse momento que Patanjali começa a explicar o que são essas ferramentas que começam a nos levar para lá. E ele começa com a ferramenta que ele chama de Yama. Yama, né, que muitas vezes vocês traduzem como código ético, preceitos éticos ou qualquer coisa desse sentido. Eu não gosto dessa abordagem, dessa interpretação de uma norma ou de um preceito ético. Porque para mim não é sobre ética os yamas. Tanto que yama significa controle. Ou seja, é algo que eu tenho que controlar. Se é algo que eu tenho que controlar, é porque é um impulso que eu tenho. Então os yamas, eles são impulsos que você tem. São impulsos que eu tenho. Então, por exemplo, o primeiro yama, ahimsa, né? Ele fala, cuidado com esse impulso que você tem, que é um impulso de ser violento. Ser violenta. Não violento necessariamente dar uma porrada. Mas sabe quando você fala aquelas coisas às vezes para dar uma cutucada? Olha para isso, porra, é um impulso violento. Tem aí. Isso existe aí dentro. Se você for honesto, você vai ver que tem. Então cuida desse impulso de ser violento. Cuida do impulso de não ser verdadeiro. Principalmente com você. Isso tudo é principalmente com você, tá? Percebe que você tem um impulso de ser violento com você, antes de com os outros. Percebe que você tem um impulso de não ser verdadeiro com você, antes de com os outros. Percebe que você tem um impulso de se apropriar daquilo que não é seu. E também, né, tem um impulso de se apropriar daquele teipoé da sua mãe que ela deixou com você e você pensa, ela nem vai ligar, deixa aí, nem percebeu. Né? A gente tem esse impulso. A gente tem um impulso de exagerar, de passar do ponto, de fazer mais do que precisa, exagerar na comida, exagerar no sexo, exagerar nos desejos, exagerar no Netflix, exagerar em tudo. A gente tem esse impulso. Bora tomar cuidado com isso. E a gente tem um impulso de querer mais coisa do que a gente precisa. A gente tem um impulso à cobiça, a estar querendo sempre mais, sempre mais, sempre mais. Seja roupa, seja relacionamentos, seja dinheiro, seja carro, seja casa, seja sucesso, seja status, seja seguidores, seja likes, seja tudo. A gente tem um impulso de querer mais. Eu também, tá? Tô me colocando dentro disso tudo aqui. E aí depois ele fala, tem outras coisas, né? Então isso são as coisas que a gente tem que cuidar. Essas 5 coisas. Um impulso de ser violento, um impulso de não ser verdadeiro, um impulso de ser apropriado que não é seu, um impulso de exagerar e um impulso de desejar o que você não precisa. Depois ele fala, tem 5 coisas que você deveria cultivar, que você deveria nutrir, né? Que são os 5 niyamas, né? Esses niyamas, né? Primeiro, cultiva uma mente mais pura. Principalmente hoje, né? A gente já tem muita influência, muita notícia ruim, é guerra, é taxação, é imposto do bilionário lá, e aí tem outra coisa que o outro fala, aí tem outro que fala que bandido bom é bandido morto, aí tem um monte de coisa, e a tua mente fica muito louca, caraca, assaltaram sei lá quem, aí tem a bomba, aí tem Gaza, aí tem pessoas morrendo de fome em Gaza, e a África, eu não posso deixar de comer o que eu tenho que comer porque tem alguém que está morrendo lá na África, tem tanta coisa que ele fala, cuida da sua mente, mantenha ela limpa, mantenha ela pura, ou seja, reavalie as coisas que você fica vendo, as coisas que você fica entrando em contato. Beleza? E ele também fala, busca contentamento. Contentamento no sentido de você olhar para a realidade e entender que ela é assim. Ela é assim. A gente é muito louco, a gente é muito louco. A gente às vezes olha para um troço, olha, essa caneca aqui, essa caneca ela podia ser de outro material, né? Você consegue entender o quanto isso é louco da nossa cabeça? Eu olho para um troço do jeito que ele é e eu penso que ele podia ser diferente do que é. É muito louco. É pensar assim, essa camisa hoje ela podia ser azul. Tipo,
Não, você já se ligou que isso não faz sentido nenhum? Que isso é uma loucura? Eu olho para coisa, para hoje o dia não tá tanto calor, né? Podia estar mais quente. Porra, não podia, porque não tá. A gente é muito louco. A gente fica querendo que as coisas sejam do jeito diferente que ela é. E o que Patanjali está falando é, não, porra, olha pro troço do jeito que é. Faz sentido? Depois ele fala sobre um empenho, sobre um engajamento para você manter o seu corpo mais limpo, o seu corpo mais saudável. Cuida do que você come, olha como é que você dorme, né? Cuida para purificar o seu corpo, faz as ações que vão fazer com que o seu corpo se torne mais vivo, mais puro, mais disponível, mais livre, né? E por último ele fala, acha aí dentro, quer dizer, não é o último ainda, tem um lugar de nutra uma rotina de autoestudo, de autoconhecimento, né? Trabalha para você estar o tempo inteiro se conhecendo mais. Não fica uma pessoa que aprendeu lá atrás e agora você acha que já sabe. Nutra um autoconhecimento constante, você está o tempo inteiro se estudando. Você tem que estar o tempo inteiro se estudando. Tem que estar. E por último ele fala, cultive a devoção. Cultive a devoção. E eu quero frisar isso aqui. Isso não quer dizer cultive a religiosidade. É outra coisa. Você pode nutrir a devoção religiosa, pode, tem problema nenhum, é lindo, pode ser incrível, mas nutrir a devoção não quer dizer que você tenha que acreditar em um Deus. Devoção é uma entrega. Devoção, eu posso ter devoção ao meu relacionamento, eu posso ter devoção a esse momento, é isso que na verdade ele está propondo, né? Tenha devoção ao momento presente. O que é devoção? É quando eu entrego aquilo que eu tenho e aquilo que eu sou para algo. E devoção é eu entrego tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou para fazer com que esse algo prospere. Isso é devoção. E esse algo deveria ser o momento presente. Eu entrego tudo o que eu tenho para fazer com que esse momento seja melhor para todos. Para todos, dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas ferramentas, dentro das minhas condições. Mas essa é a devoção que a gente está falando. Não uma devoção religiosa necessariamente. Às vezes a devoção religiosa até ajuda, tá? Porque quando você tem quando você consegue acreditar, né, que tem algo mais importante do que você, isso ajuda. Porque normalmente a gente se coloca como o centro da coisa, né? Muito egoísta. Então, quando você tem uma devoção a algo, às vezes ajuda, mas não precisa. Pode ser devoção à natureza, pode ser devoção à vida, devoção ao movimento do universo, devoção ao agora, né? Que é no que eu, por exemplo, acredito. Eu busco uma devoção ao agora, eu tento ver o que o agora está pedindo e eu entrego o que eu tenho. Pelo menos essa é a busca. Beleza? E aí depois ele fala de asana. Que quando ele fala de asana, dentro dos 8 angas, você acha que ele está falando da postura do guerreiro, ou do trikonasana, na postura do triângulo, ou do cachorro olhando para baixo. Não é isso que ele está falando de asana. Ele está falando sobre uma busca, uma atitude de equilibrar a firmeza e o relaxamento, e o conforto. Vou dar um exemplo bobo aqui. Estou sentado e eu começo a relaxar aqui, está muito solto, então estou com muito conforto. Eu tenho que buscar um pouquinho mais de firmeza. Mas imagina que eu estou todo duro aqui, eu tenho que buscar um pouquinho mais de soltura. Isso é uma atitude, percebe? Asana é uma atitude que visa equilibrar essas duas coisas. O que é o asana também? É um empenho para você soltar aquele bando de troço que está preso. Então asana é você se empenhar para desatar os seus nós. Não só numa prática de posturas, isso é na vida, isso é uma atitude da vida. Você se empenhar para desatar os seus nós. E você também tentar se fundir, se conectar com o momento presente. Isso é a atitude de asana, que está no Yoga Sutra. Ele não é uma postura. Né? No comentário de Vyasa até fala que ele fala das posturas sentadas, que ele está falando dos dhyanasanas, né? Mas a gente, principalmente para nós, né,
trazendo a interpretação do Yoga Sutra de maneira aplicada no dia a dia, ele está falando de uma atitude no seu dia, que você não precisa estar sentado em Dhyānasana para fazer, mas você deve o tempo inteiro, agora, busca, você está firme demais ou está relaxado demais, busca o equilíbrio entre essas coisas. Tem nós aí que estão te prendendo, tenta soltar, se empenha para soltar esses nós. E busca conectar com o presente, isso é a atitude de asana. E como consequência da atitude de asana, vem uma estabilidade. A partir dessa estabilidade vem pranayama, que você acha que ele está falando só de técnicas respiratórias específicas. E de fato, é através das técnicas respiratórias que a gente mais consegue controlar a nossa energia, né? Mas ele está falando, cara, cuida da sua energia. Porque não adianta eu fazer pranayama, uma técnica de pranayama aqui, se na verdade eu não cuido da minha energia de maneira geral na vida. Se eu não estou cuidando para que a minha energia venha para um lugar de me potencializar. Ao invés de eu estar só gastando coisa, né? Eu tenho que cuidar para tirar a pressão, exalar, tirar de mim aquilo que não precisa. Eu tenho que cultivar uma nutrição boa, uma nutrição de prana boa, né? Ou seja, eu tenho que colocar para dentro um prana de qualidade, eu tenho que tirar um prana que não é de qualidade. Traduz isso para a sua vida real, cara. Tira de você um monte de troço que não precisa, se nutre de coisas que são boas, cuida da tua energia. Não é uma energia mística, uma ideia de prana e de pingala, pode ser por aí, mas não precisa. Bora pro mais simples, bora aplicar isso na vida, no dia a dia. Mesmo, a gente não fala um negócio do yoga fora do tapetinho. Bora olhar para o domínio do prana, o controle do prana, para além da técnica de pranayama, e sim para uma atitude de vida. Uma atitude que vai conseguir controlar a minha energia para que essa potência esteja aqui, esteja real, presente, eu sinto ela. Não só porque eu faço uma técnica, mas porque eu sinto. Isso é ao longo do dia, isso não é só durante a técnica. E o que Patanjali fala é que a partir dessa nutrição, desse prana, né, e quando esse prana está organizado, é só a partir dessa organização da sua energia que você tem a habilidade de pratyahara. Que pratyahara muitas vezes é colocado como abstração dos sentidos, né? Provavelmente, se você já estudou yoga, você já ouviu falar que pratyahara é a abstração dos sentidos. Porém, ahara significa alimentação, tá? Nutrição. E prati significa ao contrário. Então, pratyahara é uma nutrição ao contrário. Ou seja, é só a partir de quando eu estou com a estabilidade boa, com a minha energia muito bem organizada e potente, que eu tenho a possibilidade de me nutrir daquilo que vem de dentro. Porque normalmente como é que é a nossa nutrição? É de fora, né? Eu pego um troço fora e boto para dentro. A gente se nutre normalmente assim, eu respiro, eu como, tudo de fora para dentro. Pratyahara é quando é de dentro para dentro. Então eu consegui me nutrir daquilo que vem de dentro. Isso eu só vou conseguir a partir da estabilidade, a partir de uma potência energética ali. E potência energética, eu não estou dizendo um troço místico, eu estou dizendo essa vitalidade, né? Se você está com preguiça, se está cansado, você não vai conseguir, porque precisa de muita força, de muita potência para isso. E Patanjali termina o capítulo aí. Ele não termina o capítulo no final dos 8 membros. Ele termina o capítulo da prática aí. Porque Dharana, Dhyana e Samadhi, né? Ou seja, a concentração, o estado meditativo, e quando a gente desfruta a essência, né? A gente percebe, se torna equivalente à essência, está no outro capítulo. Então isso a gente vai deixar para a semana que vem. Beleza? Ficaram com dúvidas? Deixa eu ver aqui, porque tiveram algumas perguntinhas. Yama tem a ver com nossa natureza ou personalismo, ou até nossa falta de clareza? O Marcos pergunta. Eu diria que é natureza, Marcos. Eu diria que a gente, enquanto bicho, a gente tem esses impulsos. São impulsos, são instintos, né? Um instinto de violência, um instinto de não ser verdadeiro, um instinto de se apropriar daquilo que não é nosso, um instinto de exagerar.
um instinto no sentido de impulso, tá? Impulso é melhor do que instinto. Ou seja, é um troço que sobe, um fogo que vem e que se eu não estiver muito atento eu não vou conseguir controlar. E o último impulso que eu não falei é o impulso de desejar mais do que a gente quer, tá? Então é claro que a falta de clareza e esse personalismo que eu entendo que é um pouco da cultura, né? Ou seja, a nossa cultura, é claro que isso agrava os nossos impulsos, tá? Mas eu diria que eles são impulsos naturais do ser humano, tá? Aí, ótima live, que bom que vocês estão curtindo. Um empenho com verdade e honestidade, exatamente, a prática do yoga é isso. E o Marcos pergunta, qual a versão do Yoga Sutra que eu recomendo? Todas, várias, recomendo várias, sei lá. Eu acho que eu recomendo mais a que tem no Coração do Yoga, tá? Que é do Desikachara. É uma tradução que eu gosto muito. Mas todas elas são pequenas, tá? Porque a tradução do Yoga Sutra nunca é uma proposta de fazer isso que a gente está fazendo aqui. Não é uma troca. E o Yoga Sutra, ele não foi um texto desenvolvido para você ler. Você não vai tirar isso aqui que eu estou te falando lendo. Eu tirei isso aqui, eu entendo isso aqui porque eu converso com o meu professor, e o meu professor conversa com a professora dele, e a professora dele conversava com o professor dela, que já faleceu, que foi inclusive o Desikachara, né? O desse livro Coração do Yoga. Então, o Yoga Sutra é um texto para ser conversado, para ser transmitido de uma pessoa para outra. Não é algo que eu deveria só ler, né? Então, ler é pequeno, vai te trazer dúvida, vai gerar uma coisa, um entendimento muito equivocado e pequeno, né? Aí a Neri Lívia fala que está lendo um livro de yoga que está nessa parte dos membros, que bom. Então você vai poder olhar para isso de outro jeito, né? Você vai ver, Neri Lívia, que eles vão falar disso como técnicas, né? Eu estou trazendo aqui outra abordagem, eu estou trazendo enquanto atitude para a vida, que é assim que eu gosto de ver o Yoga Sutra, tá? É um texto para você aplicar na vida, não é um texto de técnica. Pode ser interpretado dessa forma, mas não necessariamente. Que bom que está dando para entender, a ler a live, caiu direitinho que estou vivendo. Queria a sua versão do Yoga Sutra, Angélica? Ué, a versão do Yoga Sutra tem dentro da nossa plataforma, né? Tem dentro do Yogalaya. Inclusive, galera, isso aqui é um resumo de 1 hora de um capítulo inteiro, que às vezes eu demoro dentro do estudo do Yoga Sutra, eu demoro meses, né? A gente vai muito mais fundo em cada parte. Em breve, a gente vai abrir uma nova turma do Mapa da Mente, que é o estudo de tudo isso que a gente está falando, um estudo muito mais aprofundado e aplicável na vida, né? Então a ideia é que não é que seja um estudo erudito, acadêmico, é que seja um estudo aprofundado e aplicável, tá? Para que a gente de fato aplique ele no dia a dia, tá? A gente vai abrir uma nova turma em setembro. Já. Eu sei que parece que está longe, mas ó, julho está acabando, você nem vai ver, e aí agosto vai ser rapidinho. Setembro já vai começar. Se você tiver interesse em estudar esse texto de maneira mais aprofundada, me manda uma mensagem. Acabando essa live, você me manda uma mensagem ou escrevendo só mapa, ou dizendo, Caio, eu quero participar do Mapa da Mente. Que aí eu já vou pegando o seu nome, vou botando na lista de espera, porque quando abrir a turma a gente vai mandar mensagens para vocês primeiro. Beleza pura? Tô vendo aqui as mensagens ainda, obrigado. Ler o Coração de Yoga não é simples, Caio. As suas aulas são aterradoras, trazem pro agora, pro possível. Que bom. Realmente, todas essas leituras, galera, elas precisam de um esclarecimento, de tradução. Por isso que eu estou o tempo inteiro conversando com o meu professor. Eu mesmo não largo o meu professor. Porque o conhecimento do yoga, ele depende dessa troca com o professor sempre. Beleza? Eu recomendo as suas aulas sempre, porque yoga é vida. Obrigado, Monique, que lindo. Obrigado. Sua live é esclarecedora para a vida. Obrigado, Maria, que lindo. Obrigado. Aí a Tainara fala, estou passando por uma transição enorme de vida que amanhã será um recomeço de ciclo. Esses estudos aqui me dão muito suporte para eu atravessar isso tudo com mais tranquilidade e bora estudar mais. Que lindo. A Angélica está falando que um livro meu... Eu sabia que eu estou escrevendo? Vai demorar ainda, tá? Porque não é o meu foco principal. Mas eu estou escrevendo tipo um Yoga Sutra assim. Eu estou escrevendo como se fosse um Yoga Sutra em prosa, sabe? Em que eu não vou ficar trazendo sutra por sutra, eu estou escrevendo essa ideia toda.
como se fosse um texto corrido, né? Não esse conceito, essa palavra fala isso, porque isso já tem bastante, né? O que não tem, e é o que eu estou querendo escrever, é um livro disso tudo, desse bate-papo baseado no Yoga Sutra sobre como que a mente funciona e como que a gente aplica isso no dia a dia. Então isso vai sair em algum momento, escrito por mim, sim, sem dúvida isso vai sair. Aí a Bel tá Iwaligora Yoga. Iwaligora? É isso? Iwaligora? Não sei, nunca vi isso, Bel, que me explica depois como é que fala isso. Ela fala, sem o mapa da mente não daria para entender o coração do yoga. Ah, que bom, que lindo. Bom, ficamos por aqui então, já passei até 5 minutinhos. Obrigado pela presença de todas e de todos. Essa live vai ficar salva, tá? Como todas sempre ficam. E qualquer dúvida, vocês me escrevam. E para quem quiser fazer esse estudo, manda mensagem para mim por DM, ou com a palavra mapa, ou dizendo que quer participar do Mapa da Mente, quer participar do Yoga Sutra. Um beijão. Tchau, tchau. Vou pra praia. Beijo.